falar desse tema, uma espécie de preâmbulo, ou seja, uma espécie de -1, né? Então, eu vou colocar aqui algumas questões iniciais. Primeira delas, pode parecer óbvio, né, e pode parecer já, de certo modo, naturalizado, um entendimento de que o suicídio é sinônimo de saúde mental, de que o suicídio, mais do que isso, é sinônimo de transtorno ou adoecimento mental, não é isso? Parece que cada vez mais a associação é imediata. Quando a gente fala de suicídio e prevenção, as pessoas geralmente associam, quase que naturalmente, quase que instantaneamente, o tema a questões de saúde mental, não é? E aí, eu quero dizer para vocês que me parece fundamental desnaturalizar, e além daquilo que parece óbvio, né? Trazer um certo inquietante, uma certa inquietude, e querer questionar, né, essa naturalização. Então, vamos lá. Uma outra coisa que eu acho importante nesse sentido, nesse mesmo aspecto, nessa mesma esteira, é o que eu vou chamar aqui de um pensar diferentemente do que se pensa. Então vamos pensar, o título da palestra é Suicídio e Prevenção, um debate para além da saúde mental. Eu acho que o título dessa comunicação que eu propus hoje para vocês já fala um pouco daquilo que eu vou abordar, né? Do suicídio e da prevenção do suicídio para além do campo da saúde, né? Eu quero mostrar para vocês pelo menos um fio do início da história, do quanto esse assunto é extremamente complexo e enorme, abrangente. Tá bom? Duas perguntas geralmente norteiam as minhas comunicações, os meus textos, os meus trabalhos sobre suicídio. Duas delas eu trouxe aqui. Por que, então, essa é a primeira pergunta. Por que será que cada vez mais tratamos o suicídio como um sinônimo de saúde mental? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Por que a gente diz ou a gente lê com muita frequência que o suicídio é um tabu? Principalmente nessa época, vem chegando setembro, né, pessoal? Setembro amarelo. As campanhas de prevenção dizem bastante, né? O suicídio é um tabu do qual é preciso falar. Vocês já viram isso certamente, né? Só que vocês já se perguntaram por que o suicídio é um tabu? Será que é mesmo? E se for, por quê? Né? Então essas são as duas perguntas que vão nortear toda essa comunicação. Eu quero dizer para vocês que aqui tem psicólogos e futuros psicólogos, né? Principalmente, majoritariamente. Mas as pessoas sofrem na psicologia ou fora dela. Todas as vezes que a gente aborda o tema do suicídio, a gente precisa abordar com muita responsabilidade. Porque as pessoas que nos ouvem podem estar justamente em extremo sofrimento, né? Então, assim, não dá para falar de qualquer forma e não dá para falar sem preparo, tá bom? Para começar, eu já quero dizer para vocês, logo de cara, que não, o suicídio não é um tema exclusivo da saúde. E também não é um tema exclusivo da saúde mental. Eu costumo dizer que o suicídio é um assunto, um fenômeno e um tema da vida, das formas de vida, das condições de vida. As pessoas que estão em extremo sofrimento e que eventualmente fazem uma tentativa de tirar a própria vida, essas pessoas estão querendo abandonar certas condições de vida, não é verdade? Quem quer partir, quer deixar um certo contexto. Vocês já pensaram sobre isso? Então, se, além disso, o suicídio é também uma forma de morte, porque o suicídio é uma das formas de morte, né? Uma das formas de morrer. Se, então, o suicídio é uma forma de morte e diz respeito às condições de vida, a gente pode dizer que ele não é um tema exclusivo da saúde, que ele passa pelo campo da saúde, e ele passa pelo campo da saúde mental, mas ele ultrapassa o campo da saúde mental.
assim, não é à toa que, por conta da gravidade do tema, né, por conta da densidade e da seriedade do tema, não é à toa que mundialmente a OMS, Organização Mundial da Saúde, considera o suicídio uma questão de saúde pública. Ou seja, apesar de eu estar dizendo para vocês que o suicídio não é um tema exclusivo da saúde, ele precisa ser considerado um tema de saúde pública. Por quê? Porque a gente precisa de políticas públicas de prevenção. E de políticas públicas de prevenção, pessoal, mundialmente, né? O suicídio é um tema, um assunto que precisa ser contemplado na preocupação primordial do poder político, na nossa preocupação. Isso porque, justamente, é uma questão política mundial investir em prevenção do suicídio. Mas será, né, que investir em prevenção ao suicídio é investir exclusivamente em ações de saúde mental? As campanhas de prevenção ao suicídio geralmente fazem a gente pensar e fazem parecer que basta cuidar da saúde mental, não é verdade? Basta, então, você encaminhar alguém que está em extremo sofrimento para um atendimento psicoterápico, eventualmente para um atendimento psiquiátrico, que talvez os pensamentos de suicídio vão ser afastados. Mas será que basta? Será que investir em saúde mental é suficiente na prevenção? Aí eu já quero que vocês comecem a fritar a cacholinha de vocês. Como eu falei, o suicídio não é um assunto exclusivo das áreas da saúde. É um fenômeno da vida, das formas de vida e das condições de vida sobre as quais é preciso pensar e agir. Porque se a gente quer investir em prevenção do suicídio, a gente precisa pensar em quais as condições de vida serão oferecidas para essas pessoas. Faz sentido? Vocês estão assim? Já? Vamos lá. Pessoal, aqui só algumas informações importantes, tá? Primeira delas, é incorreto, é errado, impreciso, é um equívoco a gente falar em causas ou motivadores ou motivação para o suicídio. Nesse sentido, o Foucault, que é um filósofo que eu gosto quase nada, né? Nesse sentido, o Foucault ele fala assim: a pergunta mais equivocada que a gente pode fazer quando alguém morre por suicídio é por quê? E geralmente por quê é a primeira pergunta que as pessoas fazem, né? Por que será que essa pessoa decidiu tirar a própria vida? Será que ele tinha depressão? Mas nem parece, né? Ele era alguém tão sorridente, né? Quando alguém conhecido, alguém famoso, né? Quando a gente tem notícia de um suicídio de alguém famoso, a gente logo quer saber por quê. Mas assim, a gente não fala de causa e nem de causas. Então, assim, de uma maneira geral, no senso comum, as pessoas têm esse entendimento. Fulano de tal fez tentativa porque, sei lá, perdeu o emprego, ou porque descobriu uma doença grave, ou porque terminou um relacionamento. Mas isso, pessoal, muitas vezes é só a pontinha do iceberg. É aquilo que a gente chama de desencadeador. Isso não é a causa, tá bom? O mais preciso, então, se a gente não vai falar de causas e nem de motivadores, o mais preciso e o mais adequado, né, é pensar em determinações. A gente entende hoje, existe um entendimento de que o suicídio é um fenômeno de múltiplas determinações. Ou, em algumas bibliografias, a gente entende que o suicídio é um fenômeno de múltiplos fatores. Fatores não são causas, são fatores, justamente, que se estiverem presentes na vida e na história daquele sujeito, podem aumentar o risco dele se machucar e dele vir a morrer. São múltiplas determinações, então. E essas múltiplas determinações,
elas interagem, né? Às vezes a pessoa tem mais de um ali, e elas interagem singularmente em cada um, intensificando muitas vezes o sofrimento psíquico, certo? A gente não pode esquecer, quem já foi meu aluno, quem é meu aluno, me escuta falar isso pelo menos 52 vezes em cada aula, né? A gente não pode esquecer que subjetividades e histórias individuais são singulares, da mesma maneira como os sofrimentos, da mesma maneira como os suicídios, certo? Então, talvez seja mais adequado, mais preciso a gente pensar em suicídios, no plural, do que em suicídio, tá? Por quê? Porque não há, coloquei ali em caixa alta, não há possibilidade de estabelecer uma teoria universal sobre o suicídio. Tá bom? Outras questões para ajudarem a gente a pensar. Atualmente, a gente tem os seguintes dados relevantes epidemiologicamente, tá? Ou seja, a incidência de suicídios entre homens é bastante alta, né? E nesses sujeitos, em homens, ela é maior, a prevalência é maior entre jovens e idosos, nas duas pontas, né? Entre homens jovens e homens idosos. Um outro dado epidemiológico relevante é o seguinte: a incidência entre jovens é alta, sobretudo nos jovens negros, LGBTQIA+, indígenas e jovens em situação de rua. Eu acho que esses dados já dizem muita coisa para nós, não é? A gente consegue, só de olhar para a epidemiologia, fazer algumas associações. A incidência de tentativas de suicídio é alta nas mulheres, né? E, principalmente, a incidência de tentativas de suicídio é bastante alta nas mulheres vítimas de violência doméstica. Também acho que isso diz bastante para a gente. A incidência de suicídios é gritantemente maior em países ditos subdesenvolvidos. Também acho que isso diz bastante para nós. É possível e preciso, necessário, né, olhar, ou seja, analisar criticamente esses dados, analisar criticamente essa epidemiologia, né? Existem pesquisadores do tema do suicídio, e alguns deles eu gosto bastante, né? Tem um livro, pessoal, que é organizado por um sujeito chamado Paulo Navasconi e uma moça chamada Luana Lima. É um livro chamado Repensando o Suicídio. Esse livro é um livro de uma coisa chamada suicidologia. Suicidologia é um campo de estudo do suicídio, né? Só que esse livro ele tem uma proposta de uma suicidologia crítica. Porque, infelizmente, tem muita gente que não tem tanto conhecimento falando e se dizendo especialista em suicídio, tá? Essa galera, pessoal, diz o seguinte: existe uma estreita relação entre suicídio e violência estrutural, da mesma maneira como existe uma estreita relação entre suicídio e desigualdades sociais. Eu acho que só de olhar para a epidemiologia a gente já consegue ver isso, não é verdade? E aí, dois desses autores ali, Almeida, que sou eu, e o Bloss, né, que é um dos autores desse livro, Repensando o Suicídio. Se é assim, se a gente está dizendo que a própria epidemiologia mostra para nós a estreita relação entre suicídio e violência estrutural, suicídio e desigualdade social, já que é assim, por que a gente ainda insiste em associar suicídio a transtorno mental? Não parece estranho? Parece esquisito. Mas vamos por partes, né? Tem alguns de vocês que talvez já me viram falar sobre isso, mas vamos lá. Tem uma coisa, um aspecto nesse sentido, que eu trabalho no meu livro, que é fruto de uma pesquisa de mestrado. O livro se chama justamente Suicídio e Medicalização da Vida, reflexões a partir de Foucault. O Foucault,
pessoal é um filósofo maravilhoso, incrível, sensacional, né? Que traz críticas importantes para a gente, que é super fundamental para a gente, que é da psicologia também. O Foucault ele ajuda a gente a pensar em coisas que, no geral, a gente não pensa. Ele ajuda a gente a sacudir as evidências e ele ajuda a gente a pensar justamente diferentemente do que se tem pensado sobre várias coisas. Ou seja, o Foucault nos ajuda a deslocar do campo daquilo que parece óbvio muitas análises, né? Uma das coisas que o Foucault nos ajuda a pensar, pessoal, é justamente o estatuto político da vida, o estatuto político da morte e o estatuto político do suicídio. Existem historiadores, pessoal, que fazem pesquisas sobre a história da morte. Um deles, bastante conhecido, se chama Philippe Herrier. Existem historiadores que fazem pesquisas historiográficas bastante relevantes, também sobre o suicídio, né? E assim por diante. O Foucault nos permite pensar não apenas na descrição da história, mas ele nos permite pensar numa certa explicação de por que certas coisas são como são. Pensar na história dos fenômenos nos ajuda a olhar mais criticamente sobre eles. A gente não tem uma cultura de pensar na história da vida e da morte, né? Esses historiadores, eles nos permitem pensar que essa noção hoje naturalizada e importante e necessária de que a vida humana é o bem mais precioso que se tem, né? Alguns historiadores nos permitem pensar que isso nem sempre foi assim. Uma outra coisa que eles nos permitem entender é que a gente nem sempre encarou a morte como um tabu. Porque a morte para nós é um tabu. A gente tem muito cuidado para falar de morte com criança. As pessoas não querem pensar em finitude, né? Nas áreas médicas, nas unidades hospitalares, o que mais a gente vê são pessoas evitando falar em agravamento da doença. Não, eu não vou morrer não. Não vou, meu pai não vai morrer, minha mãe não vai morrer. Né? A gente tem uma cultura que tem uma história, né, de não querer falar, de não querer refletir sobre a morte. E isso sim tem um sentido psíquico, porque a morte é algo que causa angústia. Claro, né? A morte é uma coisa desconhecida, mas isso ultrapassa o sentido psíquico também. Não é apenas uma angústia psíquica que faz com que a gente evite falar de morte. São questões políticas também. E é isso que o Foucault nos ajuda a pensar. Então vamos entender rapidamente. O Foucault fala assim: a partir do século XVIII, passagem do século XVIII para o século XIX, aconteceu um monte de coisa importante. Aconteceu uma coisa não tão importante, brincadeira. Aconteceu uma coisa muito importante que foi o desenvolvimento do capitalismo. Né? A gente tem, na passagem do século XVIII para o século XIX, o desenvolvimento do capitalismo. E aí o que acontece? A gente começa a ter um imperativo, uma obrigação de produtividade. Não é verdade? Uma sociedade capitalista é uma sociedade de obrigação de produtividade, certo? É preciso, então, que o poder político mantenha a população viva e saudável para manter a população produtiva. Só que isso, diz o Foucault, não era assim até o século XVII. Até o século XVII, as pessoas morriam com uma média de vida de 40 anos. Não tinham políticas públicas de saúde, né? Morria-se, a gente pode falar assim, com certa facilidade. Ou porque você morria de doença, ou porque você tinha ali um poder soberano, monárquico, né? Que poderia condenar à morte, à tortura, à execução em praça pública, qualquer um que fosse desobediente. Isso muda radicalmente a forma de poder. O Foucault é um filósofo do poder também. A forma de exercício do poder muda radicalmente e a gente tem, diz o Foucault, uma tecnologia de poder pautada na manutenção da vida a qualquer custo, que se chama biopolítica ou
biopoder. O que significa biopoder? Bio, vida, né? Biológico, vida, poder, poder. Certo? Então a gente tem, diz o Foucault, a entrada da vida humana na preocupação política. Por quê? Porque tudo são flores? Não necessariamente. Porque é preciso manter a população produtiva, como eu falei para vocês. Nesse sentido, se a gente entende hoje a vida humana como um direito humano fundamental, né, e é mesmo, e é para ser, o Foucault vai dizer, só que com a biopolítica, a vida ela não é simplesmente um direito humano fundamental. A vida é quase uma obrigação. Se manter vivo, ativo e saudável é quase uma obrigação. Tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista social, político, coletivo. Né? Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que eu tenho a vida com esse estatuto, com esse cenário político, eu tenho então uma obrigação de viver, né? O poder político precisa controlar, gerir a nossa vida, né? E precisa evitar o adoecimento e a morte. Então eu tenho um estatuto político de vida que, ao mesmo tempo, diz o Foucault, provoca uma desqualificação progressiva da morte. A morte passa a ser escondida, sai do discurso, sai do campo do público e passa a acontecer quase que 100% das vezes de forma solitária, né, e escondida. Ou seja, o estatuto político da vida é o da manutenção da vida a qualquer custo. E a morte passa a ser encarada aquilo quase como um fracasso, assim como o adoecer. Nossa, Flávia, mas isso parece óbvio. Sim, isso parece óbvio. É claro que a gente precisa, por exemplo, dessas políticas públicas de controle de mortalidade, controle de natalidade, porque tudo isso nasce nessa época. É evidente que a gente precisa disso, né? Mas o objetivo do Foucault é mostrar para a gente a história das coisas, para que a gente consiga pensar nos riscos dos excessos de alguns desses processos. Certo? O que acontece, então, além disso? Com o desenvolvimento da biopolítica, que está vigente até hoje, quando a gente trabalha no ambiente hospitalar, a gente vê que a biopolítica está vigente até hoje, né? Às vezes a gente vê pessoas que já estão tecnicamente mantidos literalmente por um fio, né? Na biopolítica a vida é mantida às vezes a qualquer custo. Isso explica, pessoal, não apenas o tabu do suicídio, mas também o tabu da morte, de uma forma geral, e de todos os demais temas da bioética. Eutanásia, suicídio assistido, aborto e assim por diante. Por quê? Porque se manter vivo é uma obrigação. Não se pode não querer viver, certo? Para além de qualquer julgamento moral, religioso, que a gente pudesse fazer nesse sentido. A gente está falando de um sentido político e filosófico. Bom, o Foucault vai dizer para a gente, com o desenvolvimento da biopolítica, a morte é o que se deve evitar a todo custo. É aquilo que precisa ficar escondido. Na biopolítica, o sujeito não pode não querer viver. Não cabe, portanto, ao sujeito decidir o momento de morrer. A gente discute de maneira muito polêmica e polemizável suicídio assistido, não é verdade? Muito polêmica e polemizável. Existem alguns países que têm isso instituído, mas ainda é um grande tabu, né? Bom, nesse sentido, tem uma outra questão. Numa realidade política pautada pela hipervalorização da vida por conta da produtividade, a saúde emerge como também obrigação, né? Aí a gente tem muita gente que faz discussões sobre um fenômeno chamado medicalização, né? E existem muitas pessoas que ainda confundem
medicalização com utilização de medicamentos. Pessoal, a medicalização da vida é um fenômeno que começa com a biopolítica, nesse período, do século XVIII para o século XIX. E o que significa a medicalização da vida? Medicalização da vida é a inserção de normas médicas na gestão dos nossos processos de vida. A gente nem percebe, a gente nem se dá conta, mas a nossa vida inteira, praticamente, é conduzida de acordo com normas médicas, em relação à gravidez, em relação à infância, quantas refeições a gente faz por dia, quantas horas de sono, quantas horas a gente pode trabalhar, quantas horas de exercício. É evidente que isso é necessário. Volto a dizer, pessoas que são críticas de um processo como a medicalização não são contra o uso de medicamentos, não se trata disso, tá? Medicalização da vida é a inserção da norma médica em todas as instâncias do social. E isso começa nessa época, certo? Qual é o risco da medicalização? E é aí que às vezes algumas pessoas confundem. O risco da medicalização é um outro processo, chamado de patologização. Você já deve ter ouvido falar de patologização. Patologização da infância, patologização da educação e assim por diante, né? Patologizar, grosso modo, é entender como patologia tudo aquilo que se desvia da norma. Todo e qualquer fenômeno ou comportamento desviante tende a ser patologizado, certo? Não é à toa que a gente tem cada vez mais uma hiperprodução de diagnósticos e cada vez mais uma hiperprodução de diagnósticos em saúde mental, não é verdade? Outro dia eu vi, pessoal, na internet um negócio que me deixou absolutamente de cabelo em pé. Eu vi e não achei graça nenhuma um chá de revelação de transtorno mental. E o pessoal estava fazendo piada disso. As pessoas cada vez mais estão querendo convocar, principalmente a gente, futuros psicólogos e psicólogos, a dizer o que é que eu tenho. Porque a partir do momento que eu tenho um diagnóstico, eu tenho também algumas certezas, né? Porque também parece que cada vez mais a gente vive em um contexto social, sociopolítico, no qual as pessoas só levam a sério o sofrimento quando ele tem um diagnóstico. Não é verdade? E às vezes nem assim. Às vezes nem com o diagnóstico leva a sério. Fala, depressão é frescura. Ainda hoje tem esse pensamento. Né? Ou seja, a patologização tem muitos riscos. Um dos riscos da patologização é a hiperprodução de diagnósticos. Então, cada vez mais a gente entende tudo aquilo que é desviante como patologia. E um outro problema da patologização é que a gente começa a compreender o sofrimento e o adoecimento psíquico como um fenômeno individual, pessoal. Subjetividade não se constitui em um cenário? Como é que a gente vai dizer que adoecimento psíquico é causado unicamente pelo sujeito? Por um fator biológico, por um desequilíbrio químico e etc. Não estou dizendo, de forma nenhuma, e não diria isso, que quando as pessoas têm diagnósticos realizados com cuidado e responsabilidade, elas não devam ser tratadas. É evidente que eu não faria isso. Todas as pessoas que têm diagnósticos bem feitos, precisam ser tratadas. A questão é que a gente não pode deixar de olhar para essa realidade criticamente. E a gente não pode deixar de olhar para a realidade do crescimento das catalogações patológicas também de uma forma crítica. Certo? O risco desse processo, como eu estou falando aqui para vocês, é a patologização, ou seja, uma certa hiperprodução de diagnósticos, a transformação de quaisquer sofrimentos, às vezes, em patologias, né? E o tratamento individualizante que isso pressupõe. Se a gente
naturalizar, vou voltar lá para o começo, se a gente naturalizar a compreensão e a explicação de que o suicídio é sempre sinônimo de depressão, a gente vai dizer que todas as pessoas, ou quase todas as pessoas, que pensam em suicídio têm depressão ou transtorno mental, e a gente vai deixar de olhar para as outras determinações do suicídio. Eu não falei para vocês que o suicídio é um fenômeno de múltiplas determinações? Eu não mostrei para vocês a epidemiologia gritando na nossa cara? Países subdesenvolvidos, mulheres vítimas de violência, jovens negros e LGBT. Como é que a gente vai falar que é só depressão? E mais do que isso, será que as pessoas que estão adoecendo cada vez mais, com burnout, o tal do burnout, com depressão e etc., não estão adoecendo em um cenário e em função dele? E será que a gente não precisa olhar para este cenário adoecedor? Percebem o tamanho do enrosco que a gente compra quando a gente decide ser psicólogo? Pois é. O tratamento do suicídio como apenas fenômeno do campo da saúde pode, então, naturalizar a ideia de que o suicídio é ou que ele necessariamente está relacionado à patologia. Será que tratar o suicídio, esse é o ponto principal, será que tratar o suicídio exclusivamente no campo da saúde mental seria suficiente em termos de prevenção? Parece evidente que não, né? A epidemiologia mostra que não. Então, gente, tinha aquelas duas perguntas, né? Por que tratamos o suicídio como fenômeno exclusivo da saúde? Porque vivemos em uma sociedade na qual a vida é medicalizada. E por que o suicídio é um tabu? O suicídio é um tabu? Sim, o suicídio é um tabu. O suicídio é um tabu, pessoal, porque o sujeito está dizendo que não quer viver em uma sociedade de obrigação de viver. Certo? Sim, suicídio é um tabu. Além dele ser um tabu por questões políticas, ele é um tabu porque ele tem atravessamentos morais e religiosos. Milhares de atravessamentos religiosos. Todas as religiões, para não dizer todas, talvez a maioria das religiões, condenam o suicídio. Professora, mas então você está dizendo que as pessoas deveriam ter autonomia? Eu não estou dizendo nada. E se vocês disserem que eu falei isso... A gente não pode comprar afirmações categóricas irrefletidamente. A gente não pode fazer dicotomias. Então quer dizer que se é assim, e isso é um problema, então deveria ser assado? Quando a gente fala de suicídio, as coisas não são simples. E muito mais do que querer elaborar respostas prontas, eu costumo dizer que a gente precisa formular perguntas cada vez mais. Certo? Todos esses fatores, esses fatores políticos, esses fatores culturais, morais e religiosos, eles atravessam o tabu do suicídio, E isso, pessoal, precisa ser olhado por nós na clínica. Senão a gente está fazendo uma coisa chamada reducionismo de um fenômeno extremamente complexo. Certo? Todos esses fatores incidem na maneira como lidamos com o assunto. E todos esses fatores também incidem, muitas vezes, no sofrimento das pessoas enlutadas. Todos os tabus do suicídio refletem nas pessoas de luto, porque fazem essas pessoas sofrerem demais. Muitas vezes essas pessoas sentem vergonha, culpa e assim por diante. Por isso que eu falo para vocês, sempre, a gente precisa lidar com esse tema com muita responsabilidade. O que a gente conclui, começa a concluir daí?
Os profissionais de saúde e nós, psicólogos, né, precisam sim, é claro que a prevenção passa pela saúde mental. Não estou dizendo que não passa. Eu estou dizendo que ela precisa ir além. Fico claro isso para vocês? Os profissionais de saúde e nós, psis, precisamos sim cuidar desse assunto, mas sem recortar o tema da realidade na qual ele ocorre. Os sofrimentos e suicídios não podem ser descolados da realidade na qual ocorrem, né? Para a prevenção do suicídio, o que a gente costuma dizer? Além da saúde mental, tem outras coisas para as quais a gente precisa olhar, que inclusive também determinam a saúde mental. Para a prevenção do suicídio, é fundamental a preocupação com garantia de equidade de direitos e dignidade de formas de vida. Eu falei para vocês no início que o suicídio diz respeito a condições de vida, sobre as quais a gente precisa olhar, né? Bom, o poder político, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde tem vários documentos de prevenção, documentos maravilhosos e completos, né? Na teoria. O poder político no Brasil preconiza, né, os marcadores, os chamados marcadores ou determinantes sociais da saúde como imprescindíveis nas políticas públicas de saúde, portanto, de prevenção ao suicídio. O que são marcadores ou determinantes sociais da saúde? Pessoal, direitos fundamentais: moradia, educação de qualidade, acesso à educação de qualidade para todos, acesso à saúde de qualidade para todos. Só que isso não é aplicado na prática, né? Não é para todos, certo? Ou seja, determinantes sociais da saúde são direitos básicos de dignidade de vida que precisam ser garantidos na manutenção da saúde e que precisam ser garantidos na manutenção da saúde mental. Além, pessoal, do combate ao preconceito, ao racismo, à misoginia e assim por diante. No nosso presente histórico, existe ainda uma outra coisa lascando a nossa vida, né? Uma outra coisa chamada neoliberalismo, né? Que muita gente fala, que eu falo bastante, que meus alunos não aguentam mais ouvir eu falar, e que tem, às vezes, a gente pensa assim, a gente lê sobre neoliberalismo, ou a gente escuta falar sobre neoliberalismo, e parece que o neoliberalismo é um ente, né? Uma pessoa. O neoliberalismo fez isso é fruto do neoliberalismo. Quem é o neoliberalismo? Vamos entender. No nosso presente histórico, pessoal, existe ainda esse aspecto, né? Essa dimensão que eu quero trazer para vocês começarem a fritar também um pouquinho a cabecinha de vocês. Existem pesquisadores, como o nosso querido Foucault, né? Foucaultzão começa essa discussão lá nos anos 70, né? Para pesquisadores como o Foucault, o Christian Bunker, né? E o Vladimir Safatli, essa galera psicanálise da USP, né? Tem um trabalho bem importante sobre isso. O neoliberalismo, ou também chamado capitalismo tardio, é, além de um regime econômico, um modo de organização social. E, portanto, um modo de produção de subjetividades. E, portanto, um modo de produção de sofrimento psíquico também. Existe um modo particular de sofrimento a depender do contexto sociopolítico. O Freud, em 1919, 1900 e bolinha, já falava disso. O Freud já falava de mal-estar na civilização. Se o Freud conhecesse o neoliberalismo, eu acho que ele ia falar, desisto de analisar esse negócio. Certo? O neoliberalismo é, então, também um modo de governo das subjetividades. Né? Foucault fala assim, se a biopolítica vem governar os nossos corpos, o neoliberalismo vem governar na nossa alma. Características do neoliberalismo. Privatizações, precarização das relações de trabalho, desmonte de direitos trabalhistas, desmonte de lutas trabalhistas,
precarização dos modos de vida e transformação de direitos em bens de consumo. Cada vez mais, direitos que deveriam ser garantidos pelo poder político passam a ser de nossa responsabilidade. A gente tem que pagar convênio médico, a gente tem que pagar educação, a gente tem que pagar para ter não sei o quê. Não é verdade? E ai de nós e ai de mim se eu decidir que eu não quero ser PJ. Porque PJ é o que tem, não é? Cada vez mais. É verdade? E isso é vendido como se fosse, nossa, que maravilhoso. Não é maravilhoso. Você não tem garantia de nada. O que acontece? Precarização, então, dos modos de vida e transformação de direitos em bens de consumo. Cabe a cada um de nós, cabe a cada sujeito, né, por si, e não ao poder político, as garantias de direitos. Existe aí um ethos, então, né, uma realidade política de cada um por si, cada um que se vire. Né? Nessa realidade, as subjetividades, as nossas subjetividades, são cada vez mais conduzidas e norteadas por ideais de performance e desempenho. Eu tenho que ser o melhor em tudo o tempo todo. As relações humanas, em todas as instâncias, estão sendo cada vez mais tratadas como bolsa de valores. Você abre o Tinder, você tem um catálogo, né? Vocês não usam Tinder. Mas você abre o Tinder e aí você vê lá, esse aqui é corintiano, mas tem aquele ali que gosta de filosofia. Aí você trata até os seus afetos como um mercado de investimento. E você está tratando a si mesmo dessa forma. Preciso te contar isso. Existe insegurança e medo constante. Medo de não dar conta, não vou terminar a faculdade, não vou fazer isso, não vou conseguir emprego, o que eu vou fazer? Se eu perder esse trabalho, se eu perder esse job, eu tenho que ser o melhor em tudo o tempo todo, mais produtivo, mais bonito, mais jovem. No Instagram não tem ninguém feio, ninguém velho, né? Ninguém pobre. Não é verdade? Existe uma generalização da competitividade. O outro é cada vez mais visto por mim não como um aliado, mas como um competidor. Né? Existe então esse ethos da autossuperação. Né? Um filósofo contemporâneo bastante conhecido chamado Bill Churran tem falado disso, né? Sociedade do cansaço. A gente está cada vez mais exausto desse movimento de ter que superar a si mesmo. A gente é uma sociedade do cansaço, diz o Bill Churran, né? Não é à toa que o diagnóstico de burnout cresce, de esgotamento psíquico. É um cenário de individualismo, né? Porque se você tem um cenário de competitividade, é cada um por si, você não vai querer cuidar do outro. O outro é o seu concorrente, não é o seu aliado. Não é alguém que você deve cuidar ou que vai cuidar de você. Né? Existe, então, uma potente e brutal desmobilização da solidariedade, do cuidado e da escuta do outro. Né? Sofrimentos, angústia, tristeza, né? E etc., que são parte daquilo que nos constitui humanos, né? Tendem a ser silenciados e ou tratados como patologia. A gente não pode mais dizer que está triste, não é verdade? Porque se eu disser que eu estou triste, pode ser que as pessoas me chamem de fraco. A tristeza e esse tipo de afeto são cada vez mais vistos como fraquezas, não deu conta. Assim, e tem muitos mais aspectos que a gente poderia falar, mas assim se individualiza então as causas do sofrimento, que muitas vezes são causas sociopolíticas. O sujeito cada vez mais sofre porque ele tem trabalhos, por exemplo, cada vez mais precários e exauríveis. Mas não, se o sujeito não está dando conta do trabalho, é ele que é fraco.
Então, leve o para tomar remédio. Certo? Existe, como dizem alguns psicanalistas, um sofrimento existencial cada vez maior. Um sofrimento existencial. O cerne da nossa saúde psíquica. O sentimento de se a vida vale a pena ou não. E como diz o Byung-Chul Han, existe nesse cenário, nosso cenário neoliberal, um potencial de colapso do sujeito. A gente sente que a gente não tem para onde correr. Então, o que faz? Na psicanálise, pessoal, de uma maneira geral, eu trabalho bastante com o Winnicott, mas na psicanálise de maneira geral, existe um entendimento de que, óbvio que não é generalizando, tá? Não dá para generalizar essas coisas. Mas na psicanálise de maneira geral, existe um entendimento de que pensamentos de suicídio podem ter relação com questões humanas constituintes, ou seja, com um sentimento de que a vida vale a pena ser vivida. Às vezes a pessoa está em extremo sofrimento, extremo. A gente não entende um sofrimento desse tipo. Às vezes a pessoa está em extremo sofrimento, um sofrimento psíquico devastador, considerando morrer, porque ela tem ali no centro dela uma dor relacionada ao fato de que ela sente que a vida não vale a pena, ou de que não existe lugar para ela nesse mundo. A gente vê isso, por exemplo, quando a gente olha que jovens negros e LGBTs têm uma incidência alta. Né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero simplesmente deixar vocês tristes? Não. É preciso olhar e considerar sempre a dimensão sociopolítica do sofrimento. Já que é nessa dimensão, a dimensão sociopolítica, que nós nos tornamos quem somos. A gente não aprende que a subjetividade se constitui no cenário? Então. E também, já que a gente entende que somos sujeitos, seres biopsicossócios, não é isso que a gente aprende na faculdade? O ser humano é um sujeito biopsicossócio, bererê. Então, o que fazer então? Estou já me caminhando para o final. O que fazer então? Flávia, então não tem o que fazer. Então, já que o sofrimento é social, então vamos dormir, sentar e chorar. Não. É preciso ir além do entendimento, né, de que é algo do campo da saúde. Vai passar por aí, mas vai precisar ultrapassar essa dimensão. É preciso ir além de convocar a fala. As campanhas de prevenção, elas são muito importantes, elas são fundamentais, né? E as campanhas de prevenção têm um slogan, né? Falar é a melhor solução. Não tem esse slogan? Mas não é todo mundo que está preparado para ouvir, é? Não é. A gente que é psicólogo, às vezes, há bastante tempo, quando escuta esse tipo de coisa, a gente arrepia os cabelos. Né? Então, sim, a gente precisa estudar muito, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se preparar para escutar esse tipo de coisa. Então, não basta dizer que falar é a melhor solução. É preciso preparar a escuta e os escutadores, certo? E é preciso ir além da saúde mental, né? Para a gente não realizar reducionismos. Eu estourei o tempo, mas já estou acabando. Considerar e legitimar sempre as dimensões políticas do sofrimento. Eu não posso virar, por exemplo, para um paciente meu que está sofrendo racismo e minimizar o sofrimento relacionado ao racismo e dizer, olha, procure um psiquiatra porque você está persecutório. Isso não faz sentido, né? Isso seria reforçar a violência, não seria? Então, considerar e legitimar sempre as dimensões políticas do sofrimento. Eu costumo dizer o seguinte, pessoal. A gente não precisa, ou não deveria precisar, de catalogações patológicas para cuidar do sofrimento. O sofrimento, independente dele ter um rótulo patológico, ele precisa de cuidado. Não é porque simplesmente tem uma catalogação lá, um diagnóstico, né?
Então, não precisamos ou não deveríamos precisar de catalogações patológicas para cuidar do sofrimento, apesar de os diagnósticos precisarem, obviamente, ser considerados de forma responsável e contextualizada. Eu sempre digo que uma coisa chamada crítica, olhar crítico, é o que possibilita que nós, psicólogos e futuros psicólogos, sejamos profissionais éticos, né? Somente a crítica nos faz éticos. Crítica social, inclusive. Bom, como eu falei já, para lidar com essas demandas em saúde mental sempre é necessário preparo, além de estudo, às vezes a gente precisa de supervisão e etc, né? E, como eu falei para vocês, para resumir, não basta convocar o sujeito a falar. É preciso treinar a nossa escuta. E treinar a nossa escuta pressupõe compreender toda essa abrangência que eu mostrei, um pedacinho para vocês, no que se refere ao suicídio. Gente, é isso. Obrigada. É sempre um prazer estar nesses ambientes com você, porque independente do que a gente estiver conversando, a gente aprende. Bom, eu vou ler algumas perguntas que vocês mandaram pelo link, né? E abrir as perguntas para o público. Quais comportamentos podem ser observados em possíveis situações de suicídio e como dar o devido suporte a quem planeja se suicidar? Essa pergunta exigiria... Gente, obrigada, de novo. Mas essa pergunta ela exige uma resposta bem longa. Então, eu vou dar uma resposta parcial, tá bom? Por quê? Porque quando a gente vai lidar diretamente com essas situações, pessoal, a gente precisa, como eu falei, se preparar, né? A gente precisa estudar e tudo mais, fazer supervisão. Se a gente estiver numa situação profissional, a gente precisa de supervisão. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa pensar é se a gente consegue lidar com isso, né? Ter essa autocrítica. Porque se a gente não conseguir, talvez a gente fornece o primeiro espaço de escuta e ajuda essa pessoa a ser encaminhada para um profissional que vai conseguir fazer esse primeiro suporte, né? Mas assim, tem alguns sinais, tem algumas pessoas que dão sinais claros, tem outras pessoas que dão sinais não tão claros. Às vezes a gente percebe mudanças de comportamento, né? Bruscas, ou às vezes não tão bruscas. Mas existem comportamentos, às vezes, e existem verbalizações também. As verbalizações, elas são muitas vezes aquelas bem comuns, né? Não aguento mais, eu sou um peso para as outras pessoas, se eu não estivesse aqui tudo seria melhor, ou uma verbalização direta, preferia morrer, né? Comportamentos, às vezes, se referem a questões que a gente chama de comportamentos de risco, às vezes comportamentos autodestrutivos. Então, por exemplo, às vezes a gente vê alguém bebe e vai dirigir, a gente sabe que aquela pessoa está tendo muitos parceiros sexuais sem proteção, né? Outros tipos de comportamentos negligentes em relação a si mesmo, né? Eu sempre digo o seguinte: o mais importante é a gente não supor nada. Porque às vezes a gente imagina assim, e eu escuto algumas pessoas falarem assim: ah, mas o fulano, ele fez isso ou ele disse isso porque ele quer chamar atenção, ele não vai fazer nada. Não dá para ter certeza. A gente sempre tem que perguntar como é que a pessoa está, o que está acontecendo, como é que ela se sente. E ainda existe um mito de que se perguntar vai dar ideias, mas não. Perguntar é o primeiro espaço, né? Às vezes é a primeira possibilidade da pessoa falar como ela está se sentindo.
Temos 4 perguntas na plateia. Temos uma aqui.